Porque eu sou de uma geração, eu fui ao primeiro jogo importante do Fluminense, eu fui em 69, num Fla-Flu. Então, eu fui, quando pequeno, acostumado com o Fluminense vencedor, com o Maracanã com 150 mil pessoas, com mar de bandeira, com pó de arroz. E nós, tricolores, doentes, a gente foi, enfim, sofrendo muito com esse processo. Então, quando teve aquela vitória, e eu liguei para casa, né, que eu estava no jogo, eu liguei para casa e vi meus filhos berrando, gritando, foi uma emoção muito grande, né? Uma emoção muito grande ver resgatado aquela autoestima, aquele orgulho de ser fluminense, as bandeiras na cidade, a festa do dia seguinte. Foi uma emoção realmente muito grande. Eu ouvi de muitos deles como é bom ganhar. E falei, não percam o gosto de ganhar. Depois que tu ganhou a primeira vez, tu quer ganhar sempre. Então essa é uma mentalidade que eu carrego comigo, já desde dentro de campo, até mesmo agora fora de campo. Quer dizer, aquelas pessoas que trabalham comigo têm que ter essa mentalidade. E quem trabalha num clube grande, como é o Fluminense, ou numa seleção brasileira, tem que ter essa mentalidade. Até porque não tem jeito, é resultado, é vitórias. E mais do que nunca a mentalidade, o pensamento positivo para você chegar a isso. Na realidade, esse título foi sinônimo de trabalho, de humildade e de respeito acima de tudo. A gente nunca desrespeitou nenhum adversário na Copa do Brasil. Muito pelo contrário. Alguns deles, quando chegaram aqui e fizeram o resultado, acharam que tinham passado. E a gente provou que o futebol só acaba quando, principalmente Copa do Brasil, quando acaba lá os 180 minutos ou 185 minutos. Conquistou, não pode parar por aí. Ganhou a primeira Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Eles têm que pegar o gosto de ganhar. E o gosto de ganhar é bom demais. É o que eles falavam, ganhar é bom demais depois do jogo de Guaí. Tá falando? Quantas vezes a gente falou isso? E é verdade. Fica ansioso, nervoso, enfim. Eu não vi os últimos 5 minutos do jogo. O Floral desci, fui pro vestiário. Quando deu 40 minutos, eu digo, ganhamos. Aí eu desci, fui pro vestiário e esperei lá com o roupeiro, né, pra acabar o jogo. Quando acabou, fui pro campo lá, abraçou a garotada toda. Na realidade mereceram, né? O Renato mereceu, os jogadores. Enfim, eu acho que o torcedor tricolor não poderia ficar 23 anos esperando um outro título nacional. Tudo bem, chegou, graças a Deus, uma festa maravilhosa. A torcida do Fluminense não pode sofrer tanto pela história que tem, enfim. Mas chegamos, quebrou o gelo, agora temos que lutar para mais. A recepção, quando a gente ganhou a Copa do Brasil, é muito parecido com a da seleção brasileira, até porque o caminhão era o mesmo. E eu vi, quando saí do aeroporto, Santos Dumont, saía torcedor tricolor de todo lado, parecia ninja, saía de árvore, debaixo do bueiro, pelo amor de Deus. E eu achei aquilo muito bonito, sabe, porque era tanto tempo que o clube não ganhava, né, 23 anos, como eu falei, um título nacional. Era criança, idoso, enfim, muito legal, cara, acho que... e depois aqui na Laranjeira, né, quando a gente viu aquele povão todo aqui no campo, com aquela torcida, todo mundo alegre, isso aí é muito satisfatório. Quer dizer que, na realidade, o clube acreditou, a diretoria, a Unimed, que é o nosso grande parceiro, no nosso trabalho. Eu acho que a gente tem que pensar esse projeto assim com farol alto, né? Na realidade, toda essa parte operacional do campo, dos resultados, é um trabalho onde o Branco, o Renato Gaúcho, a comissão técnica, hoje eles são as pessoas decisivas aí nesse processo. Mas a gente tem que pensar à frente, né? Tem que pensar para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos na frente. Então a gente está muito dedicado em que esse padrão, né, se estenda para Xerém, que a fábrica produza mais e melhor ainda do que a gente já está produzindo, né? Que esses procedimentos se estendam para lá. E, na realidade, os resultados aparecem ao longo do tempo. Na média, né, nos próximos anos, o Fluminense tem que estar no pódio sempre, né? Se vai ganhar o Campeonato Brasileiro, se não vai ganhar, se na Libertadores. O importante é que o Fluminense seja competitivo nesses torneios que vem a disputar. E isso é importante ter essa solidez desse trabalho na área científica, na área da preparação, na área da organização. E eu acho que essa sementinha agora eu acho que está plantada.
Olha, na realidade, quando nós chegamos no Fluminense, que foi logo depois do Carnaval, o Fluminense se encontrava num momento muito ruim, principalmente no Campeonato Carioca, onde tinha ganho só 5 pontos. E na Copa do Brasil, tinha jogado contra a Desk e ganho de 2-1, parece, um jogo muito difícil. Então existia uma insegurança de toda parte e tinha alguns nomes na minha frente, eu fui até surpreendido. Um era o nome do Renato, outro era o nome do Tite. O Renato não veio, foi aquela causa que tinha com o Vasco, realmente uma confusão muito grande, e o Tite não aceitou. Essa foi o que eu fiquei sabendo. E o Fluminense, como tinha necessidade de ter um treinador para trabalhar dentro do Campeonato Carioca na Copa do Brasil, eu fui contratado. E com isso nós começamos a iniciar o nosso projeto. E começamos bem o Campeonato Carioca. Ganhamos, parece que da Cabo Friense de 3-0 ou 3-1, um negócio assim. Então as coisas começaram a mudar. E o time começou a render aquilo que nós estamos precisando. Mas nós estamos com muitos jogos sequenciados e nós estamos com pouco tempo de trabalhar para dar uma cara melhor, uma filosofia tática melhor dentro da equipe. Mas nós já estamos com o time montado. Olha, na realidade ele começou a ser montado pelo Vinícius, o auxiliar, que nós não podemos esquecer. Eu tive a intervenção em 2 momentos. A primeira com a saída de toda a comissão do PC, né, nos mãos, e eu tinha 2, 3 dias para trabalhar essa equipe, principalmente o lado emocional dos atletas, porque uma mudança, uma queda de treinador sempre deixa o jogador um pouco chateado. E nós tivemos essa intervenção, eu tive essa intervenção junto com toda a comissão técnica, diga-se de passagem que aqui ficou, para que a gente pudesse motivar e moldar um pouco essa equipe para o treinador que assim assumisse a equipe. Só voltando um pouquinho atrás, ele teve 2 pedaços importantes. Na minha chegada e no meio do campeonato, na chegada do Renato Gaúcho, que foi o do jogo contra o Bahia lá. Esse profissional foi um profissional muito importante, que passou na realidade o que ele achava e o que ele pretendia, o que ele pensava da equipe, que foi uma equipe totalmente diferente, que tinha disputado o Campeonato Carioca do primeiro turno. Eu tive a primeira passagem na estreia da Copa do Brasil contra o Adesg, no Acre, né, e a sequência no Campeonato Carioca, um jogo que nós atuamos muito bem contra o Vasco da Gama, que hoje está aqui com a gente o Renato. E a segunda passagem num momento também difícil, nós tínhamos treinado e trabalhado 15 dias com o Joel, e ele deu aí bons trabalhos dentro desses 15 dias, mas infelizmente o resultado do jogo do Bahia não foi satisfatório, a diretoria resolveu ter a troca e houve esse grande desafio, que é enfrentar novamente uma equipe que estava abatida, mas contra 50 mil pessoas na Fonte Nova, mas que já tinha um corpo. Eu nada mais fiz do que dar sequência ao trabalho que já vinha sendo desenvolvido com o Joel. Recebi a ajuda do Renato Gaúcho, que foi ao jogo também, e claro, coloquei algumas questões minhas táticas e a minha filosofia de trabalhar, principalmente para aquele momento do nosso grupo, que era fundamental, não só para o grupo, mas para como o clube inteiro do Fluminense, porque era uma balança. Ou você saía da Copa do Brasil e tudo ficava no ar, ou você dava sequência e abria um novo horizonte para todos nós. Joel Santana e Vinícius, diga-se de passagem. Não, é um elogio do Joel. Eu tive a minha participação, mas tive um excelente relacionamento com ele, como continuo tendo. O trabalho de equipe realmente que foi moldando, desde a chegada do PC, o próprio PC, com o Joel, que nos deu muita liberdade para trabalhar. Ele tem muito mérito também nessa conquista, com certeza, e culminou aí com a chegada do Renato. Porque na realidade, no momento que eu saí do Fluminense, quando nós jogamos contra o Bahia no Maracanã, nós fizemos um primeiro tempo excelente, para não falar excepcional, dentro da minha ótica. Nós tivemos alguns jogos que nós jogamos muito bem e outros que nós jogamos muito mal.